Olá, meu nome é Marcelo Giovanelli, eu sou especialista em gráfica rápida, seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo vamos falar de gráfica rápida, é claro. Gráfica rápida consiste em equipamentos digitais que te permite entregar um material rápido para o seu cliente. Se você trabalha já há muito tempo com impressão, está começando a trabalhar agora, te convido aí a pegar papel e caneta para fazer anotações. Tem dica valiosa aqui para você nesse vídeo. É um conteúdo que você não vai encontrar na internet. Pode procurar que você não vai encontrar um vídeo falando de dicas e coisas importantes para o nosso segmento da forma que eu vou mostrar aqui para vocês, você não encontra. Então te convido a fazer uma imersão nesse conteúdo. Nós que trabalhamos com gráfica já há muito tempo, se você vem do segmento de offset como eu, você tem acompanhado a evolução no nosso segmento. O nosso mercado muda constantemente. Você vê tendências, tecnologia, a forma do nosso cliente consumir os nossos produtos e serviços está mudando a cada dia e a gente precisa se atualizar. A gente faz hoje, imprime em pequenas tiragens, personaliza itens, coisa que a gente não conseguia fazer com a offset. E isso agora é possível. E por conta dessa mudança, a gente vai encontrar aí alguns problemas. Primeiro, a dificuldade de quem é da antiga, trabalhava com offset, migrar para o digital é muito grande por causa de tecnologia e mentalidade também a respeito do segmento. Então precisa haver uma mudança. E por causa também da facilidade, hoje as máquinas estão cada vez mais acessíveis. É fácil você comprar uma impressora, você aperta um botão, a impressora está imprimindo. Com isso, tem muita gente vindo também para o segmento, se aventurando. Pessoas que não conheciam nada de gráfica, se aventurando na impressão digital. E isso também é um problema. Isso passa a ser um problema quando você tem dúvidas a respeito de coisas básicas. É normal ter dúvidas. Você tem dúvidas básicas, você vai aprendendo, daqui a pouco as suas dúvidas estão em outro nível. Mas só que dúvidas básicas, coisas elementares, você não pode ter mais, porque você está oferecendo um produto e um serviço e o mínimo que o profissional tem que saber é oferecer um produto de qualidade e resolver um problema do cliente, porque o cliente tem um problema e esse problema precisa ser resolvido. Então a pessoa começa a centralizar tudo nela, ela começa a fazer um item, outro item, começa a fazer as coisas, começa a trabalhar e ela tem até uma certa habilidade para fazer, tem aptidão para o negócio, mas o negócio fica centralizado demais nela, passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos e o negócio continua do mesmo jeito, não cresce, não evolui. E se ela tiver um problema e não puder ir trabalhar no dia seguinte, o que acontece com o negócio? Tudo vai parar, porque depende dela. Então, essa mentalidade de que eu faço bem e é bom a pessoa saber fazer, não é ruim. Pelo contrário, se você faz algo bem hoje, faz muito bem o que você está produzindo, isso é ótimo. Por quê? Agora você vai ter que se desprender disso, treinar alguém ou contratar um profissional já para colocar para trabalhar, para você poder ter o quê? Tempo. Você está comprando tempo quando você bota um profissional para fazer aquilo que você faz até muito bem. E aí você vai realmente subir de nível, você vai para um outro nível como empreendedor. Você vai deixar de ser o homem do negócio para ser um homem de negócios, chegar a um outro nível aí como empreendedor. Tem muita coisa para a gente falar aqui, eu estou fazendo uma introdução, batendo um papo com vocês aqui e a gente vai falar de coisas aqui mais diretas para você poder realmente aplicar aí. Mas é muito bom a gente estar falando disso aqui, porque nessa introdução a gente pode falar alguma coisa que seja útil, né? Claro. Aproveitando aqui, mais uma coisa importante aqui para falar rapidamente. Hoje você de repente está vivendo uma situação que você está dentro de uma redoma que você mesmo criou para você. Você criou uma estrutura onde tudo depende de você e você está ali dentro. Você não consegue sair, você não consegue fazer gestão do seu negócio, você não sabe quanto dinheiro que entra, quanto que sai, por que não está sobrando dinheiro. Você está vivendo essa realidade hoje que você não tem tempo para fazer nada porque você está refém disso aí. E aí, vou te fazer uma pergunta, o que te impede de crescer hoje? De repente você pode dizer assim, pô, está me faltando tempo. Hoje eu não tenho tempo para fazer nada. Ah, Marcelo, está me faltando dinheiro. Se eu tivesse dinheiro para comprar um equipamento tal, eu ia longe. Está me faltando o próprio equipamento. Ah, me falta mão de obra. Na minha cidade não tem mão de obra. Todas essas desculpas, isso são desculpas que não podem te paralisar. Não estou dizendo aqui que, pelo fato de eu chamar de desculpa, que isso não exista. São problemas que realmente
existem no nosso dia a dia e isso pode atrapalhar o nosso crescimento, mas não pode paralisar a gente. Para todos esses problemas, você vai encontrar uma solução. Se você focar na solução do problema, você vai encontrar uma solução do problema. E você solucionando cada um dos seus problemas, sempre focando no tempo. Você precisa ter tempo para fazer a gestão do seu negócio. Vamos lá direto ao ponto. A partir de agora você vai ter aí uma pequena amostra de uma das 70 aulas do treinamento Minha Gráfica Rápida. Independente do tempo que você tem, se está começando agora, vai começar o negócio, já está há muitos anos trabalhando, a gente vai falar de coisas básicas de como começar e a gente vai se aprofundando mais e mais a partir do momento que a gente vai explanando aqui alguns assuntos. Vou chegar um pouco para trás aqui, para você poder enxergar aqui o nosso telão. Você está enxergando o nosso telão aqui atrás. E conforme eu for falando, vai passar aqui atrás para você acompanhar comigo, conforme a gente for conversando. Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar de uma coisa muito óbvia, mas a gente precisa falar disso, que a primeira coisa é você colocar tudo no papel, fazer um plano de negócio. Pessoal, parece que é uma coisa muito óbvia isso, né? Fazer um plano de negócio, o que é isso? É colocar tudo no papel que você tem em mente. É um plano. Você tem um plano na sua cabeça? Você pensa em fazer alguma coisa? Coloca no papel. Tudo que você puder, tudo que você lembrar, tudo aquilo que você acha que é necessário, que você vai precisar nessa sua trajetória. Ninguém constrói uma casa do nada. Você vai construir uma casa? Você vai começar a cavar sapata, construir ali, subir alicerce, viga. Não é assim que funciona. Primeiro você vai ter que ter as ferramentas necessárias, o dinheiro, o capital necessário, comprar material até o acabamento. Então você vai fazer uma relação, você vai colocar tudo no papel. Um plano de negócio. Tudo que você for fazer, você vai colocar no papel, vai anotar, você vai criar esse hábito. Já começou criando um hábito excelente, que é de fazer anotações, anotar as coisas, voltar depois, ler, faz um checklist. Isso é muito importante. Se a conta não estiver fechando no papel, ali é porque não é para você ir adiante. Segura, toma outras decisões, vê se tem um outro caminho. Por mais que hoje você possa, de repente, falar assim, Marcelo, eu não tenho dinheiro, não importa. Seja um planejamento grande ou pequeno, não importa, é aquilo que você tem. Então, a gente vai começar aqui, você vai começar fazendo todas as suas anotações aí, que é o seu plano de negócio, e agora você vai ter mais informações a respeito do que você precisa fazer. Então, vamos lá. Uma pergunta que eu quero te fazer agora nesse momento. Quem é você? Quem é você? Já parou para perguntar isso, para pensar isso aí? Quem sou eu? Quando eu digo quem é você, não é o seu nome, não. Meu nome é Marcelo. Muito prazer, qual é o seu? Não é isso. Estou falando a respeito de quem é você como um profissional. Qual é o problema que você resolve? Qual é o problema que eu resolvo? Quais são os meus produtos e serviços? Primeira coisa que você tem que pensar. Você vai resolver um problema. Todo produto, todo serviço é para resolver um problema, solucionar o problema de alguém. Quanto mais problema tiver, se você for bom em resolver esses problemas, você vai ser um profissional muito requisitado. Preste atenção nisso. Para pensar quem é você, qual é o problema que você resolve, quais são os seus produtos e serviços. Anotou isso aí? Maravilha. Agora você sabe aí qual é o problema que você resolve, quem é você. Você precisa definir o seu nome. Pessoal, o nome da sua empresa, ela precisa remeter ao serviço que você presta. Você precisa prestar atenção nisso. Não é igual escolher o nome de uma criança, né, que você vai ter um filho, acha bonitinho, vai colocar em homenagem aos pais, os avós, etc. Não. Precisa ser um nome que vai levar a pessoa a remeter ao seu negócio e precisa ser um nome que te ajude e precisa ser coerente. Esse nome precisa ser... Ele precisa ter o mesmo nome, do seu nome fantasia da sua empresa, e você precisa tomar essa decisão fazendo um estudo para ver a respeito de domínio e acerca de algo que as pessoas não se atentam, que é busca na internet. Então, eu falo muito disso no treinamento, pessoal. Isso é importantíssimo. Graças a Deus, assim, a gente trabalhando na Print Art nunca faltou cliente. A gente tem bastante cliente. As pessoas sempre encontraram a gente e a gente vai falar disso aqui. Se você tem cliente, se você tem serviço, amigo, as outras coisas a gente resolve.
Agora não dá para resolver sem dinheiro, sem cliente, sem serviço. Quando você tem cliente, tem serviço, você resolve as outras coisas. Então você precisa definir um nome, você precisa pegar um domínio coerente. Acabei de falar isso, tem que ter o nome da sua empresa, tá bom? E um nome que te ajude, né? Acabei de falar, a captar muitos clientes, como você está vendo aí. Depois disso, você vai fazer o quê? Criar o seu logotipo. Cria um logotipo bacana, que é a identidade visual da sua empresa, tá? Estou falando aqui para você e a gente vai falando resumidamente isso aqui, tá bom? Mas é um passo a passo aí que você precisa seguir, não necessariamente nessa ordem, mas eu estou colocando mais ou menos na ordem aí para você já se atentar a isso aí. Depois que você estabeleceu qual vai ser o seu nome, um nome que vai te ajudar, você tem ali já a sua marca, já a identidade visual da sua marca, você precisa fazer o quê? Configurar todas as ferramentas que você precisa. Muitas são gratuitas, outras são pagas. Primeira coisa que você precisa ter um site. Eu não entendo como tem profissionais hoje que estão trabalhando e não tem um site. No site ali, não tem, a pessoa não consegue ser encontrada na internet por um comprador de uma empresa, por exemplo. Ela faz lá o Instagram, faz o Facebook e tal, mas ela não tem um site. Quando um comprador de uma empresa vai procurar contratar serviços ou produtos pela internet, ele não vai no Instagram. A gente tem que entender isso. Ele não vai no Instagram procurar produto, ele vai no Google. Então você precisa ter ali o teu site institucional muito bem configurado. Você pode ter um site institucional e você pode ter um e-commerce, tá? Lá no treinamento a gente fala muito disso aí. Você pode ter um e-commerce para vender produtos, para entregar para o Brasil inteiro, se você quiser. Você pode ter um site institucional, e se você não quer vender produtos pela sua loja do e-commerce. Pelo site você vai ter ali chat, você vai ter o WhatsApp das suas atendentes ou o seu, se você é o comercial da sua empresa, você vai ter chat, formulário de captação de orçamento e os compradores, as empresas vão achar você no Google. E aí entra o nome que você pegou, o domínio, isso vai ser muito importante para você captar muitos orçamentos. Lá no treinamento Minha Gráfica Rápida, eu tenho uma aula lá que eu faço pegando o domínio, eu pego um domínio muito relevante, a gente constrói um site junto. Lá no treinamento eu mostro a gente construindo um site junto e esse site eu tenho ele até hoje e a gente já fechou muito negócio por esse site. A gente fechou tem pouco tempo agora, mais de 120 mil impressões que veio por esse site. Muita apostila que a gente roda que vem de orçamento desse site até hoje. A gente tem esse site no ar, muito legal, um site que a gente fez dentro de uma aula, mostrando numa videoaula. Então, assim, muito bacana mesmo, né? Fora isso, como você pode ver aí fora o site, você precisa ter ali suas redes sociais configuradas, você precisa ter o Google Meu Negócio configurado para você ser forte na sua localidade. Você precisa ser forte na sua localidade. Se alguém procurar gráfica perto de você, é você que vai aparecer. Você vai estar no topo, você vai estar em primeiro, você vai ter todas as ferramentas configuradas. Eu falo muito disso, pessoal, muito. A gente precisa se mostrar para os nossos clientes, aparecer para os nossos clientes. Então, deixar tudo muito bem configurado. Está anotando aí? A gente já falou de coisas importantes aqui. Está anotando o que você precisa fazer? Isso tudo aqui é um passo a passo que você precisa fazer. O que dessas coisas todas aqui que eu falei que você não fez ainda? Né? De repente você está em várias redes sociais, mas uma você precisa ser mais forte. Qual é o Instagram? Então é Instagram, beleza. É ali que eu vou alimentar todo dia. Fiz um produto, vou ali e faço uma foto de pertinho. Vou ali e faço um videozinho da máquina imprimindo, coloco lá, configurando o Google Meu Negócio, fazendo postagem gratuita, colocando fotos, me posicionando bem na minha busca local para que outras gráficas que de longe não tomem meu espaço aqui dentro da minha área, porque é isso que as gráficas maiores querem fazer, invadir o seu espaço, o seu território. Você tem que dominar a sua localidade ali e o Google quer isso. O Google quer fortalecer, sim, o negócio local, tá bom? Isso aí é importante você entender. Então vamos lá agora. Depois disso aí, a gente acabou de falar de configurar todas essas ferramentas. Isso que eu falei até agora, isso aí
você pode estar fazendo, você já pode estar fazendo isso aí já nos primeiros passos, porque independente do seu modelo de negócio, você vai utilizar isso aí, tá? Independente do seu modelo de negócio, e é disso que a gente vai falar agora. A gente vai falar de modelo de negócio. Qual será o melhor modelo para mim? Qual será o melhor modelo para eu trabalhar no momento? Qual é o seu momento hoje? Você sabe que eu comecei a trabalhar na sala da minha casa, na sala do meu apartamento, que é pior ainda, que é menor, né? E ali eu comecei a trabalhar porque era o meu momento, eu não tinha dinheiro, não tinha equipamento, não tinha nada, só tinha conhecimento e eu precisava trabalhar por uma necessidade. Então eu comecei a trabalhar ali, hoje as pessoas chamam de home office, não é isso? Então, na verdade, eu não comecei a trabalhar de home office porque é bonito de se falar, não, ou por causa da pandemia, não, porque muita gente agora está conhecendo o home office por causa da pandemia. No meu caso foi por causa de uma necessidade, mas eu sabia que eu ia ficar por pouco tempo ali, conforme os trabalhos foram entrando, eu já estava assim, na minha mente eu já tinha tudo planejado. Eu falei, eu vou sair daqui, assim que as coisas melhorarem, eu já vou começar a procurar uma loja e vou para a rua. Então, esse foi o meu planejamento. Pensei em ir para uma sala comercial, depois a gente decidiu ir para uma loja. Então, qual é o seu modelo de negócio hoje? Você tem 3 formas de você trabalhar. Você trabalhar num galpão, vamos supor aqui, você tem maquinário, você produz o seu material, você não quer ter um balcão, você pode trabalhar em um galpão, você pode trabalhar numa sala fechada, você pode trabalhar na sua garagem, no espaço que você tiver aí. Você trabalha, você produz parte, você terceiriza parte, você não tem atendimento ao cliente, o máximo que pode ter, de repente, o cliente retirar algum material. Você pode trabalhar só com estrutura online, você pode trabalhar com ponto de atendimento de balcão, você ter uma loja. E quando você tem uma loja, já falei aqui de 3 modelos. Quando você tem uma loja, você precisa ter uma preocupação maior, que é o quê? O atendimento ao cliente. Você precisa ter uma estrutura que você possa atender o seu cliente. Primeiro, você tem que cumprir um horário. É horrível. Já chegou em loja já que tinha um papelzinho assim na frente, volto já? Isso não existe, né? A gente precisa ter um horário de funcionamento, cumprir o horário. A gente precisa ter um espaço para receber os nossos clientes. A gente precisa ter um lugar para o cliente sentar, a gente precisa ter uma espera, a gente precisa ter um balcão, a gente precisa ter uma estrutura de atendimento. Se você acha que você tem um lugar que seja bacana, movimentado, que eu acho bacana você ter sim um balcão, principalmente ali no começo, se você está trabalhando e você tem essa estrutura de atendimento, porque o volume de pessoas que passam na sua porta, esse faturamento pode ser importante para você, tá bom? Como foi para mim, foi demais para mim. Eu peguei um cliente, assim que eu abri a loja, eu peguei um cliente que passou e viu um equipamento A3 que eu tinha laser, que entrou com um trabalho que foi muito bom, que me ajudou demais, com um trabalho grande que eu fiquei atendendo durante muito tempo, que se eu não tivesse o balcão não pegaria aquele cliente, porque ela passou na porta, viu o equipamento, entrou e me fez uma pergunta se eu rodava aquele tipo de adesivo. Então, 3 modelos de negócio para você. Então, acabei de falar aí para você tomar nota também, para você ver de que forma que você vai trabalhar, o que é melhor para você hoje, no momento. Pode ser que você mude, não é? Vamos lá então, falamos aqui, modelo de negócio, definir o meu catálogo de produtos. Claro, eu tenho que definir o meu catálogo de produtos e serviços, o que eu vou vender, quais os serviços que eu vou oferecer. Então você precisa definir o seu catálogo de produtos. O que você vai oferecer de serviços, de produtos e deixar isso muito bem definido. E para você poder oferecer para os seus clientes. Isso aí dá trabalho, pessoal. Mas isso aí é extremamente importante. Senão, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que vai chegar um cliente perguntando se você faz um serviço e você vai querer abraçar tudo e vai querer fazer tudo. Geralmente no começo é assim. Então é natural hoje você ver a pessoa começando a trabalhar. Aí ela trabalha com a parte de serviço gráfico, ela quer fazer envelopamento de carro, ela quer instalar uma lona de um letreiro, ela quer fazer a serigrafia, ela quer pegar um adesivo em rolo e mandar para flexografia, ela quer fazer ali sublimação, por exemplo, ela pega de tudo, porque o dinheiro que está entrando é importante para ela, não é?
E eu já fiz isso também, pessoal. Não estou aqui recriminando ninguém, não, tá? Porque no começo a gente precisa realmente do dinheiro. Eu já imprimi material, comprei máquinas com material que eu peguei sinal do cliente. Peguei sinal, fui lá, comprei máquina para produzir. Então, no começo, é normal acontecer isso aí. Mas se você tiver um catálogo bem definido, saber o que você faz bem, o que é bom para você fazer, é melhor. Porque, de repente, você vai pegar serviço aí que você não vai conseguir nem entregar. Então, toma cuidado quando você for pegar serviço que você não domine, que você não tem parceiros para te ajudar nessa produção. E a gente vai falar um pouquinho disso aqui também. Então, como você já definiu aí o seu catálogo, você precisa agora entender quais são os itens que você vai fabricar e quais são os itens que você vai terceirizar. Se você tem aí um parceiro, você tem que ir atrás de parceiros. Eu tenho muitos parceiros. Se você trabalha já com gráfica há muito tempo, você sabe que não tem como a gente hoje trabalhar sem parceria. Muita gente hoje terceirizando e às vezes é muito melhor você terceirizar do que você produzir. Você imagina, o cliente ele, quer comprar um produto seu, você hoje tem uma estrutura pequena, né? É você e mais um, ou você mais dois, uma estrutura pequena. Independente disso, pode ser até que você tenha mais colaboradores. Você pega o material, bota para o parceiro te entrega, você pega ele prontinho e entrega. Não estou falando só de gráficas de terceirização de serviço, não. Essas também, são muitas no mercado, né? Hoje em dia, você botar para buscar no Google aí, gráfica para terceirizados, terceirização de serviço, vai vir uma listagem enorme aí de gráficas famosas, gráficas que tem milhares de itens para você vender, mas você precisa também procurar parceiros especializados em um item, isso é muito importante, que de repente, sabe o que vai acontecer? Se você pegar um caminho desse, você se especializa em algo, você fica forte naquilo ali, isso é importante, isso é muito legal. Então procura parceiros aí que te atenda bem, que você possa explorar isso. Entender o que é bom você terceirizar e o que é bom você produzir. O que é bom você produzir? É bom você produzir coisas que você precisa entregar rápido. O cliente chegou para fazer algum item rápido, é por isso que a gente é gráfica rápida, porque a gente precisa entregar rápido. Então, vai focar mais nisso que você precisa realmente entregar rápido, ou algo que o teu terceirizado está te deixando na mão, ou você está numa região muito afastada, de repente a gráfica de revenda é do outro lado do país e você, com um equipamento ali, você pode oferecer ali uma solução para o seu cliente, né? Pô, como é bom você ter uma máquina laser A3, você ter uma boa termolaminadora para você imprimir um catálogo bonito e tal, entregar para o seu cliente ali um trabalho bacana que você mesmo produziu rápido. E esse material rápido ele tem outro preço, Não é um material de offset que você vai entregar daqui a uma semana, um material que você entrega no dia seguinte, é um material que seu concorrente não tem ali em volta e você está ali para poder atender. E isso você vai, com o tempo, você vai melhorando seus equipamentos e você vai tendo ali equipamentos que vai te possibilitar entregar algo com qualidade para os seus clientes. Vai lá no Instagram do Minha Gráfica Rápida, não no Instagram da Print Art, tá, pessoal? O Instagram da Print Art é para atender clientes, tá? Vai no Instagram do Minha Gráfica Rápida, vai lá no Reels, lá eu estou botando vídeo todo dia lá praticamente, você vai ver um monte de produto que a gente faz aqui com uma laser A3, uma termolaminadora, uma vincadeira manual, alguns itens que são básicos de produção. Falando itens básicos, né? A gente vai falar agora de produção aqui um pouquinho. A gente fala muito disso lá no treinamento Minha Gráfica Rápida. A gente fala de máquinas para começar, fala modelos, o que você precisa, indica fornecedores, uma série de coisas, tá? Inclusive isso aqui agora, que a gente vai falar isso aqui. Fabricar itens você precisa de equipamento. Então, quais equipamentos que você vai comprar? Você vai comprar equipamento que você precise. Não compre equipamento que você está em dúvida, que você não precise. Dinheiro é difícil ganhar. Então, toma cuidado quando você for comprar equipamento, tá bom? Eu falo bastante disso aí. Não compre equipamento que vai ficar encostado, que você não vai usar, tá bom? Aplique bem o seu dinheiro. Vamos falar de mais uma coisa aqui. A gente vai falar aqui agora de logística, por exemplo. Você imprimiu, terceiriza o seu material, enfim. Como é que vai ser a sua logística? Já pensou nisso aí? Está começando a trabalhar agora ou você já está trabalhando? Como é a sua logística hoje? A logística fala de você
pensar desde a embalagem, a entrega do material, toda a parte logística da sua empresa. Então você precisa definir isso. Quando a gente está traçando uma estratégia, a gente precisa pensar nisso. Como é que vai ser a minha entrega? O cliente tem um lugar para retirar o material? Se eu comprar numa terceirizada, será que essa terceirizada entrega direto no cliente para mim? Se não entrega, tem que vir para mim, eu tenho que trocar a embalagem, eu tenho que botar o meu adesivo, a identificação da minha empresa, uma série de coisas. Então você precisa definir isso, deixar isso bem definido, como é que vai ser a logística da sua empresa, tá bom? Falando nisso, a gente vai falar um pouquinho disso aí também na parte de atendimento aqui, porque é importante, tá bom? Vamos lá então. A gente falou aqui um pouco de logística aqui agora para você aí. Abertura de empresa, sair da informalidade. Isso aqui, pessoal, eu estou passando isso aqui muito rápido, tá? Isso aqui não é nem uma aula das 70 aulas do treinamento. Eu estou passando rápido porque a gente não tem aqui muito tempo, senão esse vídeo vai ficar com 1 hora, tá bom? A gente precisa sair da informalidade, não preciso nem te falar isso, né? Mas eu preciso botar aqui para você entender que se você está há 3, 4, 5 anos, você não está enquadrado no Simples ainda, tem alguma coisa errada. Muita gente trabalhando na informalidade. Pessoal, essa galera que está na informalidade, eles estão trabalhando, eles não têm um negócio, não têm uma empresa. Ele é, na verdade, um autônomo que está prestando o serviço, recebendo o dinheiro dele ali. Mas se você pensa em ter uma empresa, um negócio realmente, começa no MEI. E o pensamento é, vou ficar pouco tempo no MEI, em breve vou estar no Simples, porque eu quero contratar pessoas, eu quero aumentar o meu faturamento, eu não vou ficar com o meu faturamento, com o meu teto e com esse faturamento de MEI. Não vou ficar. Então o pensamento é realmente você estruturar a sua empresa, contratar funcionários. Falando em contratação de funcionário, quando a gente contrata funcionário é porque a gente precisa, faz parte do nosso planejamento lá no começo. Faz parte disso. Tem coisas que eu preciso. Tem gente que já começa com uma estrutura legal, contratando tudo, beleza, mas tem gente que começa sozinho. Se você começou sozinho e está fazendo tudo, primeira coisa que você precisa ter em vista é que, será que eu consigo comprar tempo? Eu consigo comprar tempo. Como é que eu compro tempo? Colocando uma pessoa para fazer aquilo que me tomaria tempo, mas porque eu estou pagando ela para fazer, então sobrou tempo para mim, eu tenho tempo para fazer outras coisas. Então eu contrato essa pessoa. Pode ser um designer, pode ser o que for, o profissional que for. Pode ser um impressor, pode ser um designer, pode ser um outro funcionário. Então você vai fazer outra coisa. A sua segunda contratação pode ser essa outra coisa que você está fazendo, que você deixou de fazer uma coisa e está fazendo outra. Pô, agora que eu já tenho aquele profissional fazendo aquilo que eu fazia, agora eu vou contratar um outro profissional para fazer isso aqui que eu estou fazendo, para eu poder ter mais tempo, para poder gerar mais negócios para a empresa, ou fazer a gestão melhor do meu negócio. E com isso você vai contratar um, contrata outro, daqui a pouco você está com a equipe montadinha e funcionando. Porque o intuito disso é você fazer uma engrenagem funcionar, girar, sem você precisar estar presente. Olha que responsabilidade, é um nível, isso é um nível. Você pode ser uma estrutura pequena, bem chutinha, você ter uma estrutura funcionando, que você possa tirar férias, 15 dias de férias, 30 dias de férias. Você acha que isso seja possível? É possível, claro que é possível. Eu tiro férias todo ano. Se você for no meu Instagram, aí, Marcelo Giovanelli, esse ano a gente foi lá para Recife, ficamos lá em Porto de Galinhas. Então é possível você tirar férias e deixar a estrutura funcionando. E aí você precisa se desprender daquele teu senso de dominação, de centralização e começar a delegar as coisas para as pessoas e fazer as contratações certas. Contratar pessoas erradas é pior do que comprar máquina errada, pessoal. Preste atenção nisso, tá? Comprar máquina errada, às vezes você compra a máquina errada, a máquina não vai te servir, não vai gerar um negócio, mas ela está parada ali no canto. Contratar uma pessoa errada não é assim que funciona, né? Você fica com a responsabilidade ali com você como se fosse mais um filho para você cuidar. Então, contrate as pessoas certas que vão te ajudar a fazer bem alguma coisa que você possa confiar aquilo que ela está fazendo a ela, tá bom? Então, isso é muito importante, ter essa mentalidade. Vamos aqui voltar aqui para o nosso telão aqui. A gente falou aqui de contratação, acabamos de falar de contratação aqui, que é coisa muito importante. E a gente falou um pouquinho da parte de gestão também. Essa parte de gestão, a gente precisa ter essas etapas tudo bem definidas. Isso é importante, pessoal, falar isso aqui.
A gente vai falar um pouquinho, a gente vai entrar agora num assunto aqui legal, que a gente vai falar um pouco aqui de algumas coisas que é um padrão que você precisa repetir. A gestão, você cria um processo, que esse processo ele é repetido e você precisa ter disciplina para repetir esses processos, para que as coisas possam funcionar. E a gente vai falar um pouquinho disso aqui. Por exemplo, rotina diária. Qual é a sua rotina de trabalho todos os dias? Você chega e você faz o quê? Eu tenho a minha rotina. Então, se eu não tiver a minha rotina de trabalho, eu não faço nem isso que eu estou fazendo aqui para vocês. Eu não tenho como fazer nada. Não tem como fazer. Porque eu vou ser engolido por uma avalanche de coisas que vão acontecendo ao longo do dia. Então tem coisas que, se eu não me programar no dia anterior, o meu dia seguinte vai ser improdutivo, horrível. Vai chegar no final do dia, eu vou ter a sensação de que eu não fiz o que eu tinha para fazer e de que eu deixei um monte de coisa pendente para o dia seguinte. Então eu anoto tudo. Eu tenho um quadro na minha sala grande que eu boto post-it colado com as coisas importantes que eu tenho para fazer, fora meus blocos de notas, as minhas anotações, a minha agenda eletrônica. Então eu preciso me programar e ter uma rotina de trabalho, tá bom? Vamos aqui então falar de uma coisa importante aqui. A gente está falando aqui a respeito de criar uma engrenagem para fazer as coisas funcionarem, isso é importantíssimo. E vamos falar um pouquinho a respeito da sua empresa. Por que a sua empresa existe? Por que você está fazendo o trabalho que você faz? É para atender cliente, isso é muito importante, você atender cliente. A gente está falando aqui de ter todo um trabalho feito em prol de alguma coisa, e essa alguma coisa é resolver o problema do cliente. Então a gente trabalha em prol do cliente, da necessidade do cliente. O que acontece quando um cliente ele chega e faz um contato com você pedindo um orçamento, seja pelo WhatsApp, seja por e-mail, por um chat, na sua empresa, na sua loja, no balcão? O que acontece quando ele chega ali? Então, a partir de agora, a gente vai falar um pouquinho do atendimento, a gente vai falar um pouquinho desse ciclo, dessa engrenagem que precisa existir dentro da sua organização aí, para que todos os processos, todos os clientes que chegam na sua empresa, precisa ser atendido da mesma forma e o pedido ele ser concluído. Eu chamo isso de ciclo do pedido. Desde a hora que o cliente entra até a hora que o pedido ele é concluído. E eu vou falar disso aqui porque isso aqui é importante para você, tá bom? Vamos falar primeiro aqui de prospecção. Olha só, a prospecção é o seguinte: o cliente chegou na sua loja, ou no seu site, seja lá onde for. Ele te viu em algum lugar, de alguma forma ele foi prospectado. Ele chegou para você, então ele foi prospectado de alguma forma. Você entende isso? Então, primeiro passo é a prospecção. Você chamou a atenção do seu cliente em algum lugar. E essa prospecção é feita em todas as etapas que eu falei lá no começo. O cliente ele vai te achar e ele vai te perceber. De que forma que você tem sido percebido pelo seu cliente. Isso é importantíssimo. O cliente ele vai te perceber e ele vai fazer contato com você ou não, e tem muitas ferramentas para isso. Na internet tem uma coisa interessante, que você mostra na internet aquilo que você quer mostrar. Então você precisa mostrar o que você faz bem na internet. Porque se a pessoa procurar de você, ela vai primeiro procurar você, procurar os seus serviços e vai depois procurar a avaliação que as pessoas estão fazendo ao seu respeito. Então, primeiro passo é a prospecção. O cliente ele vai chegar até você querendo um serviço. Então ele vai chegar ali mostrando ali a necessidade dele, e a nossa parte nesse momento é entender o que o cliente está falando e levar uma solução para ele. Então o cliente quer alguma coisa, você leva a solução para ele. O cliente fala, não, é isso mesmo que eu quero, exatamente isso. Então você levou uma ajuda para ele, ajudou o cliente a entender qual é a necessidade. O próximo passo é o orçamento. Você vai fazer um orçamento para o seu cliente. E aí você vai fazer um orçamento para o seu cliente, o cliente vai receber o orçamento. Ou vai fechar ou não vai fechar. Não é? Se ele fechar, o próximo passo é o quê? Tirar o pedido do seu cliente. Não é? Você vai tirar o pedido do seu cliente, você vai ali pegar os dados cadastrais dele, vai cadastrar o seu cliente direitinho, vai perguntar ali a razão social dele, se é pessoa física ou jurídica, vai colocar e-mail, telefone, né? WhatsApp, tudo certinho.
Quando você passar o orçamento para esse seu cliente, lembra da parte que eu falei lá de logística lá em cima? Que a gente vai falar de atendimento, que isso é importante. Você vai combinar com o cliente quando estiver fechando o pedido dele ali, tudo relacionado ao pedido. Você vai perguntar para ele se ele vai retirar na loja, se é para entregar, a respeito de impressão, gramatura, especificação completa do material, acabamento. É muito comum a gente pegar material que vem aqui para produção sem especificação completa do material. E olha que eu sou chato pra caramba aqui. Falo bastante a respeito disso, a gente faz reunião, conversa, mas sempre passa alguma coisa e a pessoa que está lá na produção pega e volta e fala, olha, como é que é esse acabamento aqui? Aí eu pego e falo, eu chego aqui e falo, como é que a gente vai imprimir um material sem saber como é que é o acabamento? Não tem como. Se você vai imprimir um material sem saber o acabamento do material, você está com um sério problema. Você imagina, vamos supor aqui, placa PS, tá? Você pega aqui, o cliente fechou contigo 300 placas PS, aquele identificador de porta, que a gente faz bastante aqui. Como é que eu vou fazer uma montagem para imprimir se eu preciso entender qual é a medida de placa PS que eu tenho no estoque, senão eu não posso nem fazer uma montagem, porque a montagem que eu faço lá, eu preciso ter um bom aproveitamento na minha placa PS. Você está entendendo? Então, de que forma que eu vou cortar isso? Cabe a montagem que eu estou fazendo, cabe na minha mesa de corte, cabe na minha plotter. Então, uma série de coisas. Se for talão, por exemplo, talão de pedido, eu preciso saber quais vias são, quais cores são, se é papel comum, se é autocopiativo, quais das vias são picotadas, qual vai ser fixa no talão. Então, eu preciso saber, ó, por exemplo, um talão 3 vias, especificação. Talão A4, 50 por 3 vias, primeira via branca fixa no talão, segunda via serrilhada azul, terceira via serrilhada rosa. E ali eu vou colocar cola na cabeça, grampo e todas as informações que são precisas para te produzir o talão, inclusive numeração. Se o talão é numerado, numeração de tanto a tantos blocos. Então, especificação completa do material. Estava falando de outra coisa, parei aqui para falar disso aí, o que é importante na hora da gente tirar um pedido. Tudo aquilo ali vai ser combinado na hora que a gente está tratando com o cliente, passando já o orçamento para o cliente. Está passando o orçamento para o cliente, a gente precisa perguntar isso tudo aí. Isso tudo precisa constar no pedido, inclusive prazo de entrega e forma de pagamento, tá bom? Então você tirou ali o pedido, você viu aí, você tirou o pedido. Agora a gente precisa fazer o seguinte, a gente vai pegar esse pedido e a gente vai encaminhar ele para o departamento de arte, porque, claro, no pedido você perguntou para o cliente se ele tinha, se a arte dele estava pronta, se o layout estava pronto ou não. Se o cliente tiver a arte pronta, tudo bem, tudo certo. Se ele não tiver, o designer vai criar o layout, vai enviar para aprovação da arte, vai ficar aguardando a aprovação da arte. Se chegar com alteração, ele vai fazer a alteração, vai enviar de novo, e até o layout ser aprovado. O layout sendo aprovado, esse material vai ser encaminhado para a produção. E aí você vai decidir se a produção vai ser interna ou se vai ser terceirizado. Isso é muito importante você ter definido quem é a pessoa que vai fazer isso, quem é que vai ficar responsável por essa parte aqui. Tem muita coisa para falar nesse meio termo aqui, tá, pessoal? Estou correndo para ser aqui, para seguir os passos aqui, para falar para você aqui o passo a passo certinho, tá bom? Depois que saiu do departamento de arte, foi para a impressão, independente de ser terceirizado ou não, ele vai para o acabamento. Depois que esse material vai para o acabamento, seguindo todos os passos que a gente já falou aqui, todos os cuidados, não é? Porque o acabamento ele precisa ser visto antes da impressão, não é depois. Antes de imprimir o material, a gente precisa entender de que forma ele vai ser acabado. Por exemplo, se tem que deixar margem, se vai entrar grampo, se tem laminação, se é laminação brilho, se é laminação fosco, se tem espiral, se tem aerô, se tem... não importa, tá? Então vai para o acabamento. Saindo do acabamento, esse material vai ser embalado, ele vai para a expedição. O material vai para a expedição. Depois desse material ser retirado, ser entregue, ser enviado para o cliente, esse pedido ele entra como material entregue e depois ele vai para o financeiro e é o financeiro que vai concluir esse pedido.
A gente chama isso de ciclo do pedido, a gente tem uma aula só falando disso com muito mais detalhe do que eu estou falando aqui para vocês. Isso aqui é um bate-papo só para dar um help aí para vocês, tá bom? Então, todo esse status aqui que eu falei para vocês, esses status todos aqui, tudo isso aqui, você imagina você fazer tudo isso aqui que eu falei para vocês, ó, orçamento, pedido, departamento de arte, impressão, acabamento de expedição, financeiro, pedido concluído. Você imagina você ter um sistema que o seu cliente pode entrar lá no painel dele, pode fazer pagamento, acompanhar o status de como está o pedido dele. Quando o material estiver pronto na expedição, em todas essas etapas você pode mudar o status do pedido. A gente tem um computador que fica aqui na porta da expedição, quando o material já está embalado, ele vai para ali, ele recebe um carimbo e tem um sistema que fica aberto ali, a pessoa coloca o número e muda o status, que o material está liberado para retirada. Quando ele muda o status do material, o cliente recebe automaticamente um e-mail lá na caixa dele de e-mail dizendo que o material está liberado para ser retirado. Você imagina você ter um sistema para poder se organizar dessa forma, fica muito profissional e te ajuda demais. Por que ajuda demais? Porque fica uma coisa que é automática. Todos os pedidos seguem os mesmos passos. E quando vai lá para a parte do financeiro, quando ele é entregue ou quando ele é retirado, que ele vai para um escaninho que o financeiro passa todo dia e pega para dar ele como concluído, o financeiro vai ver se tem pagamento em aberto, se foi entregue, por que não foi pago, aonde foi pago, vai conferir o pagamento. Conferiu o pagamento, o que o financeiro faz? Está tudo certo. Coloca como concluído. Olhou, não, isso aqui é boleto bancário, porque tem alguns clientes que a gente vende com boleto também, a gente fatura. Não, isso aqui é boleto bancário, vai para a parte de pagamentos faturados. Não, isso aqui está com pagamento em aberto, não estou achando esse pagamento. Vai para um escaninho que ela tem lá no financeiro, pagamentos em aberto, que é para verificar, para averiguar. Então, pessoal, isso te permite um crescimento. Te permite você enxergar outras possibilidades. É fácil de fazer? Não é fácil, mas a gente procura sempre ferramentas para que as coisas aconteçam. Por exemplo, você tem um sistema que você entra nele, você sabe todo o histórico de compra do cliente, como ele pagou, quando ele pagou, o que foi que ele comprou. Então isso é muito importante. Você imagina, você tem um cliente que compra com você pra caramba e você entra lá e fala assim, caramba, esse cliente já tem aqui 6 meses que não compra nada. Você faz uma ligação para ele, você dá uma ligada para o cliente. Olá, seu fulano, tudo bem? Já tem um tempão que você não pediu esse material, não está precisando mais. Você vai se identificar para o cliente como fornecedor dele. Você não está querendo vender nada para ele, você está querendo resolver um problema. Você é fornecedor dele. Um fornecedor, quando me liga aqui para mim, eu atendo como se fosse um cliente, porque o fornecedor me ajuda demais. Estou precisando de um material, o cara me entrega, manda para mim no dia seguinte, e o fornecedor é um parceiro nosso. Então a gente precisa entender que você é um fornecedor do seu cliente agora. E a gente fala também muito de prospecção lá e a respeito de atendimento ao cliente lá no treinamento. Pessoal, falei muita coisa para vocês, esse vídeo ficou muito extenso. Eu pensei em fazer um vídeo de 25 minutos, 30 minutos, mas é muita coisa para falar, eu não consigo simplificar tanto, mas eu quero te fazer um convite agora. Quero que você vá lá no site, vou deixar um link aqui embaixo, do treinamento Minha Gráfica Rápida, www.minhagraficarapida.com.br. Vai lá conhecer o treinamento, são 3 turmas por ano só, isso que eu falei aqui para você é uma aula do treinamento só e eu resumi, tá? Resumi para te passar algum tipo de informação aí que seja útil para você. O treinamento é o treinamento que você estuda ele online, da onde você estiver. Você tem lá o suporte dentro do treinamento, eu respondo todas as perguntas e você tem também o grupo de alunos que é top. A galera lá é show de bola, muita informação útil, muita coisa bacana no grupo de alunos do Telegram, muito legal mesmo. Então vai lá, conhece o treinamento, tem um vídeo lá mostrando o treinamento por dentro, as aulas, os módulos, muito legal, tá bom? E tem também lá as condições de pagamento. A inscrição encerra no dia 23, não perde tempo, vai lá, vamos parar de perder tempo e vamos avançar.
aposto em você, aposto no seu potencial, no potencial do seu negócio, se torne um imã de atrair clientes, não vai faltar mais cliente para você, venda para você e você vai alavancar o seu negócio de verdade, tá bom? Muito obrigado, vai lá no site, conhece o treinamento, não esquece que termina a inscrição no sábado, no dia 23. Um abraço, tchau!